professor Eduardo Granado, ele é professor aqui do Departamento de Eletrônica Quântica, do Instituto de Física Glebel Taguin. O professor Eduardo também vai dar uma palestra durante o curso, mas hoje ele vai apresentar o laboratório de espectroscopia Raman, sobre campos magnéticos, sobre aplicação de campos magnéticos, e faz parte do grupo de propriedades ópticas magnéticas de sólidos. Obrigado, Eduardo, pelo aceitar o convite, né, tanto para mostrar o laboratório, quanto para a palestra. Fica à vontade para começar seu tour virtual. Tá legal, Jonatas. Muito obrigado aí pela introdução. Obrigado, Gabriela, e você pelo convite. É um prazer aqui mostrar um pouco do trabalho nosso como um todo, mas em particular hoje, né, mostrar um dos laboratórios em que o nosso grupo, né, e eu em particular, realizamos nossa pesquisa aqui na Unicamp. Tá bom? Então, vocês devem ter percebido que eu estou agora com duas câmeras, né, uma aqui perto de mim, e vocês vão ver uma que também, vocês devem estar vendo uma que tem uma visão para o laboratório inteiro, né? Então, eventualmente, eu vou usar mais, assim, vou me comunicar diretamente mais a vou tentar, né, me comunicar mais diretamente a esse tablet que está perto de mim, mas vocês também podem fixar a imagem da tela, talvez, se em alguns momentos possa ser mais interessante fixar a imagem que mostra o laboratório como um todo. Acho que as duas câmeras vão ser complementares, e aí vocês podem escolher aí aqui ter uma visão melhor para cada aspecto aí dessa visita. Então, é a primeira vez, como vocês devem imaginar aqui, eu tento fazer um tour virtual ao laboratório, então a gente provavelmente vou me atrapalhar um pouco aqui com as mídias, mas de qualquer forma eu acho que é uma oportunidade interessante, né, para que, né, por outro lado, num tour real, dificilmente eu conseguiria falar para todos vocês ao mesmo tempo, né? Então o tour virtual tem essa vantagem de que eu consigo mostrar para todo mundo, né? Com alguma dificuldade a mais de fazer esse tour, mas eu acho que vai ser interessante. Pelo menos a tentativa vai ser interessante, tá bom? Então, a minha pesquisa, parte da minha pesquisa, ela é feita nesse laboratório, em que esse laboratório aqui é um laboratório em que a gente faz medidas de uma espectroscopia, né, óptica da matéria condensada, chamada espectroscopia Raman. E a espectroscopia Raman, a técnica de espectroscopia Raman, ela envolve essencialmente o espalhamento inelástico da luz. Então, a gente cria, ou a gente incide radiação monocromática sobre a amostra de nosso interesse, né? No caso, aqui no nosso laboratório, a gente trabalha com radiação monocromática no visível, basicamente utilizando lasers, e essa radiação monocromática, ela incide no material de interesse, e desse processo, né, de interação entre a luz e a matéria, são espalhados, é espalhada a radiação, ou seja, são espalhados fótons, e grande maioria desses fótons, ele vai ter a mesma energia dos fótons incidentes, portanto, eles vão ter a mesma frequência da luz que foi incidida, mas alguns desses fótons, eles vão ser espalhados com uma energia ou menor ou maior do que a energia do fóton incidente, tá? Então, esses fótons que vão ser espalhados inelasticamente pelo nosso material, que vão ser objeto aqui da nossa espectroscopia Raman, tá? E por que isso é interessante, né? Ou seja, o processo físico é um processo físico bastante conhecido já, né, praticamente um século, e a questão o que a gente hoje consegue aprender com esse mecanismo, né? No caso, quando a gente faz um experimento de espalhamento inelástico, usando esse laboratório, a gente aprende, então, a gente sonda o quanto de energia que a luz perdeu, ou seja, que alguns dos fótons perderam ou ganharam, no caso, em geral, perderam, né, o nosso fóton. E com isso a gente ganha a informação de quais são
quais são os níveis de energia que o seu material comporta, ou seja, quais são as excitações, como que é a dinâmica que acontece dentro daquele material, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e também na quarta-feira, tá? Ou seja, o que está acontecendo do ponto de vista dinâmico, qual a festa que está acontecendo no seu material, e quais são os níveis de energia que são permitidos, e quais são, vamos dizer, as excitações, fisicamente, quais são as excitações que tem aquela energia no seu material, e é isso o nosso objeto de estudo. É isso que a gente está, de fato, interessado em saber. A gente está querendo saber níveis de energia, em particular, a gente está falando de níveis na região de baixa energia do espectro, tipicamente a gente está falando energias bem abaixo de 1 eletronvolt, e essas energias no nosso material nos dão informação essencial, ou seja, independente se a gente quer aprender sobre o comportamento de um dado material, o que a gente precisa saber o que a gente precisa querer saber sobre esse material qual é a sua estrutura e qual a sua dinâmica. Tá? Então, a sua estrutura ela é obtida através de experimentos de espalhamento elástico, principalmente, né, seja de fração, de raio-x, por exemplo, o espalhamento na região de baixo comprimento de onda, de alto comprimento de onda também. Ou seja, de alguma forma você consegue saber sobre a estrutura de um material fazendo experimentos de espalhamento elástico, e você consegue aprender sobre a dinâmica do material fazendo experimentos de espalhamento inelástico. Tá? E a dinâmica do material, ele diz muita coisa sobre o comportamento dele, ou seja, o comportamento desse material é em grande parte determinado por sua dinâmica. Normalmente, a dinâmica que a gente vê na região de energia acessível nesse laboratório é a dinâmica vibracional, ou seja, você tem os átomos, né, formando o nosso material, as moléculas ou o sólido que a gente tem interesse em estudar, e esses átomos eles não estão parados, eles estão vibrando, e pela mecânica quântica a gente sabe que a energia das vibrações é quantizada. Então você tem o oscilador harmônico, e a mecânica quântica nos dá essa informação de que a energia do oscilador harmônico é quantizada, então sabendo os níveis de energia vibracionais, a gente consegue essencialmente informação sobre a frequência das vibrações e, portanto, consegue informação sobre o que está a nuvem eletrônica que está ligando aqueles átomos entre eles. Ou seja, a cola que faz os átomos estarem ligados, formando moléculas ou cadeias infinitas, no caso de sólidos, ou sistema, né, ou arranjos infinitos no caso de sólidos, essa cola ela é a nuvem eletrônica, é o que está ligando ali os núcleos entre si, é o que está promovendo a ligação química. Essa ligação química, se a gente pensa os átomos como sendo osciladores harmônicos, a ligação química entre os átomos é o que leva a constante de mola, é a mola que está ligando um núcleo no outro, um átomo no outro. Tá? Então, essa constante de mola é tipicamente o nosso objeto de interesse aqui, ou essas constantes de mola são o nosso interesse, e a gente investiga isso em função da temperatura e em função do campo magnético, né? A gente estuda transições de fase, seja transições estruturais, seja transições de fase eletrônica, e tudo isso causa modificações importantes na dinâmica, e em particular na dinâmica vibracional do nosso material. Então, esse é o nosso objeto de estudo. Talvez, se eu tiver tempo, eu falo um pouco mais sobre isso, senão a gente fala mais sobre isso na palestra de quarta-feira. E aqui eu queria mostrar para vocês, então, fazer um tour virtual sobre como que experimentalmente a gente tem acesso a essa informação. Tá? Então, vocês têm aí a visão geral do laboratório na outra câmera, e aqui com essa câmera eu vou tentar mostrar um pouco mais de perto os diferentes aspectos aqui do nosso laboratório. Então, o coração do nosso... Sim? O coração do nosso laboratório é esse equipamento aqui,
grandão que é chamado de espectrômetro. Tá? Então, é ele que permite a gente conseguir distinguir as energias dos diferentes fótons que são espalhados pela nossa amostra. Então, sem o espectrômetro, não existiria a espectroscopia, obviamente. Então, mas vamos dizer, é o último, do ponto de vista de importância, é o mais importante, obviamente, é o equipamento mais importante para a gente conseguir levar a cabo o nosso experimento. Mas do ponto de vista aqui de sequência dos fatos, ou seja, desde a geração dos fótons até a detecção dele, a última coisa, é o último passo aqui do caminho dos fótons. Então, os fótons, então, como eu falei para você, a gente está falando de um experimento em que a radiação monocromática incide no nosso material. Então, a primeira coisa que a gente precisa é radiação monocromática. E tipicamente a gente faz isso na região do visível, não precisa ser na região do visível, tá? É possível fazer isso em outras regiões do espectro eletromagnético, mas aqui no nosso laboratório a gente trabalha com luz na região do visível. Então a gente pode criar essa luz monocromática, por exemplo, com laser de gás, ou seja, um laser no estilo antigo, né? Ou seja, você tem, por exemplo, um gás, uma molécula, por exemplo, de argônio, o criptônio mais, que você tem níveis de energia discretos, então, promovendo transições de energia entre esses níveis, vão ser emitidos fótons, cuja energia é basicamente dada pela diferença de energia entre os níveis atômicos do gás, do argônio, do criptônio, né? Então, isso é feito através de um processo de emissão estimulada, tá? E com isso se produz um feixe altamente coerente e monocromático, né? Então, você tem o método que se faz até hoje, né, utilizando esses lasers, é bastante útil, vamos dizer, o princípio do laser em um gás, porque basicamente a diferença de energia, portanto a energia dos fótons que são utilizados é fixa e é dada pela natureza, assim, ou seja, a diferença de energia entre os níveis de energia, a diferença de energia entre os níveis atômicos de um gás inerte, por exemplo, ele é dado pela natureza, não muda com o tempo, não muda com a temperatura, não muda com nada, é algo bastante fixo e é algo importante. Essa energia do fóton é algo que a gente precisa saber com bastante certeza para os nossos experimentos de espalhamento inelástico. Tá? Então, a gente pode usar um laser de gás, ou a gente pode usar também, e é o que está ligado agora, um laser de estado sólido. Então, olha só a diferença de tamanho. Esse aqui é o nosso, o laser, esse cara aqui, esse, né, tem o quê? 5 centímetros, talvez. Esse é o laserzinho que a gente está... no laser não. Mostra. Oi? O laser eu acho que apareceu. Vocês estão vendo o laser? Tudo bem? Agora maravilha. Sim. Então, olha a minha mão e olha o laser. Tá? Então, comparado àquele laserzão que vocês tinham visto antes. Então, vocês percebam o quão conveniente, né, o quão simplificado o nosso processo fica quando a gente usa esses lasers de estado sólido, e ele pode gerar potências bastante significativas, né, e suficientes aqui para o nosso experimento. Então, aqui você tem o laser em si, e a gente tem um heat sink, né, um dreno de calor, que na verdade serve para estabilizar a temperatura do laser, porque ao contrário do laser de gás, né, de argônio, por exemplo, o laser de estado sólido, a energia da radiação emitida pode eventualmente flutuar com a temperatura, tá? Então ou variar com a temperatura levemente, né? Então a estabilidade térmica do laboratório do laser é relevante. Então por isso que o laser está em cima de uma caixa que basicamente serve como um trocador de calor. Então o laser é produzido, então ele vai seguindo uma trilha, a gente vai guiando ele através de espelhos, espelhos basicamente, né, e lentes. Então a radiação ela vai seguindo o caminho dela, tá, sobe e é direcionada para a região onde fica a amostra. Deixa eu chegar lá. Vamos ver se eu consigo mostrar isso direito.
Eduardo, só uma sugestão. Tem duas câmeras. Tem a câmera traseira no tablet. Tem a câmera traseira no tablet. Aí você consegue ver o que está aparecendo na tela. É só inverter, mandar inverter Se não, continua assim mesmo. Era só uma sugestão, mas para facilitar, mas Jonatas, avisa ele que caiu essa câmera. Eduardo, caiu a sua. Acho que você saiu, viu? Ah, voltou. Sim, eu sei. Voltei. Voltou. Tá bom, Jonathan, se você quiser vir filmar, você acha que fica melhor? Não, Tudo bem? Não, assim, tá bom. Era uma sugestão para facilitar para você ver na tela, você filmar de frente, assim, como se estivesse tirando uma foto. Sim, tenho, tá, mas ele tá com cover aqui, o tablet, e não, eu não sei se no Google Meet eu consigo, no Google Meet, escolher qual câmera, porque eu tô no Google Meet, né, não tô filmando no aplicativo de câmera, então pode ser que, sei lá, vou ter que aprender a fazer isso, deve ter um jeito, mas eu não sei. Tem um negócio aqui que parece um CDzinho, tipo 2 setinhas. Tá no sentido horário, é só você clicar, troca a câmera. Dá pra frente, no Google pra Meet? trás. É, no Google Meet mesmo. É tipo tem do uma lado de um câmera. foninho. Tá. Tipo, tem um sinal de um foninho. Tá, então vamos ver se eu consigo, já vi. Mas é que o que está me atrapalhando aqui é que o tablet, ele não está solto, ele está no... Não, um segundo. Ok. Tá, alternar câmera. Vamos ver se vai. Isso, aí tá. Foi? Foi. Tá. Mas eu também não estou vendo a minha câmera. Não. Não. Não, Eduardo, eu acho que continua do jeito que estava indo. Dava para ver. Se não for facilitar para você, não tem motivo. Deixa eu ver se eu me vejo aqui, porque eu não estou me vendo. Chego lá. 2 minutinhos que eu me... Não, fica tranquilo. Eu me acho aqui. Isso aí a gente... Estamos todos aprendendo aqui a usar. Não, pode ficar tranquilo, Eduardo. Você ter aceitado fazer esse tour virtual aí, tá? Eu estou vendo você, na verdade. E agora eu quero que ele me mostre eu, né? Que ele mostre a câmera. Agora sim, como você fixar. Agora tem sim, como você fixar. Tá fixado, né? É isso que eu estava tentando fazer. Beleza, pessoal. Então, acho que agora eu consigo controlar melhor o que está acontecendo aqui, o que vocês estão vendo. Então, vocês estão vendo o laser, aquele laserzinho que eu tinha mostrado para vocês antes. Tá? Então, esse laser, então, a gente guia essa radiação por espelhos, tá? Até chegar nesse ponto aqui, em que vocês veem que tem uma lente, tá? E um espelhinho, né, tem uma cabecinha bem pequenininha ali, é um espelhinho, tá? A radiação está batendo nele e ele está direcionando a luz, tá, para esse dispositivo, que a amostra fica lá dentro, e esse é o chamado, né, um criostato. O criostato, ele tem a função, basicamente, de controlar a temperatura da amostra. Esse criostato que eu estou mostrando para vocês aqui, ele opera ele opera sem criogenia, né, sem líquidos criogênicos, no princípio de refrigeração igual de um motor de geladeira, basicamente, um compressor e um expansor, só que ele chega até 10 Kelvin
de temperatura, e ele tem um sistema também especial que permite a gente também controlar temperaturas até 800 Kelvin. Então, a gente consegue medir, trabalhar com a amostra tanto em baixas temperaturas quanto em altas temperaturas. E isso é bastante interessante para o tipo de ciência que a gente faz, em que a gente está interessado tipicamente em estudar transições de fase eletrônicas ou estruturais dos materiais e o impacto dessas transições de fase no espectro vibracional, tipicamente. Então, essas transições de fase, então, elas são induzidas normalmente pela variação de temperatura. Tá? Então, a amostra fica aqui dentro tá? Então, a radiação, ela... Deixa eu baixar um pouco a potência do laser. Agora, estou controlando aqui a potência do laser. Baixei para 1 miliwatt. Eduardo, só uma pergunta. Sim? Que talvez a amostra fica dentro do vácuo, né, para não condensar água sobre ela, né? Sim, perfeito. A amostra está em vácuo, aqui vocês estão vendo o tubo de vácuo. Tá? Aquele barulho que talvez estava se ouvindo antes era a bomba de vácuo ligada. Tá? Então, esse vácuo, ele é da ordem, ele pode chegar a ser da ordem de 10 a menos 6 milibar, tá? Então um vácuo bastante razoável, não é alto vácuo, então o Abner provavelmente vai rir desse 10 a menos 6 milibar, mas é o suficiente para a gente conseguir evitar a condensação de água na amostra, né, que de fato atrapalharia a gente. Tá? Uma outra coisa que é bastante relevante aqui para a nossa técnica é que, como a gente está falando de espectroscopia na região do visível, a luz ela penetra no material, a gente está falando de espalhamento inelástico, então a luz penetra no material numa espessura que pode variar de milímetros, né, se o material for transparente, não é mais que milímetros, mas se o material for metálico, opaco, etc., tipicamente a penetração é da ordem de centenas de nanômetros. Tá? Então, de qualquer forma, é uma região que não é uma técnica muito sensível à superfície. Ela é levemente sensível à superfície, também não é totalmente insensível à superfície, mas a gente consegue sondar uma região dentro da amostra que a gente considera essa região como sendo volumétrica. E mesmo assim, né, com esse vácuo da ordem de 10 a menos 6 milibar, é suficiente para que haja condensação de água na superfície numa taxa aí de talvez uma camada atômica a cada vários minutos. Tá? Então, se a gente fica vários dias trabalhando, acaba se gerando vamos dizer, uma espessura significativa de gelo ali na superfície, e esse sinal do gelo ele pode, né, ele pode atrapalhar a gente um pouco, né, ele pode gerar um sinal adicional ao sinal da amostra que pode confundir um pouco a nossa interpretação. Então, bem levantado aí pelo Abner, a gente tem que prestar atenção com relação ao vácuo. Quanto melhor o vácuo que a gente conseguir, obviamente menor os efeitos ali de condensação de água sobre a superfície da amostra, de gelo, né, no caso, porque a gente tipicamente trabalha em baixas temperaturas, então a molécula de água, quando se absorve na superfície, ela imediatamente ela vai fazendo aí uma estrutura do gelo lá dentro. Tá bom? Então, a amostra está lá dentro, então o feixe ele é focalizado então por essa lente que vocês estão vendo. Vou apontar o dedo para ela, essa lente aqui, tá? Ela bate nesse espelhinho e vem para a região da amostra. Dali, então, a luz ela é espalhada em todas as direções, tá? E a gente captura parte dessa radiação. Aqui eu estou usando um setup que é chamado de macro-rama. Vocês estão vendo que a lente focalizadora está a distâncias relativamente grandes da amostra, então a gente não consegue fazer, a gente nem tenta, a gente não quer de fato fazer um microfoco. A gente faz um foco cujo diâmetro da ordem de 50 a 100 micrômetros, tá? E aí a radiação é espalhada em todas as direções e é capturada, então, por essa lente, uma lente especial, mas é uma lente de câmera fotográfica, essencialmente. Uma boa lente de câmera fotográfica. Então, ela captura um ângulo sólido não desprezível, tá? Também não muito grande, mas o suficiente para que a gente tenha
vamos dizer, uma quantidade de fótons sendo capturados aqui pela nossa amostra significativa. Bom, então, aí... Cadê eu? Não, meu dedo está na frente, né? Ainda está na frente. O Eduardo, caiu a conexão. E voltou. Seu microfone está desligado. Ok. Tem que virar a câmera de novo. Maravilha. Tudo bem. Tá? Então, essa lente de câmera fotográfica, ela vai focalizar a radiação, tá? Na entrada do nosso espectrômetro, que é esse ponto aqui. Tá? Então, a partir daí, o que o espectrômetro faz? Ele é um sistema. Eu vou... não sei se eu vou ter tempo, talvez eu tenha tempo de mostrar a ótica dentro do espectrômetro, mas é um sistema formado por várias grades de difração e vários espelhos, cujo intuito é justamente separar espacialmente os fótons que têm energia diferente, que têm frequências diferentes. Então, quem faz isso de forma mais eficiente hoje em dia, na região do visível, e que tem a melhor relação ali de intensidade versus resolução, são grades de difração. São grades de difração, então, a radiação incidente com diferentes energias na grade de difração, incidente com o mesmo ângulo, vai ser difratada, né, em ângulos de saída diferentes. Tá? Então, aí você consegue resolver espectralmente o espectro, resolver espectralmente a radiação que está ingressando no espectrômetro. Tá bom? Então, a função do espectrômetro é essa, ele é grandão, esse espectrômetro, porque o objetivo dele é conseguir fazer isso com a máxima resolução possível. Então, para ter alta resolução, a gente trabalha com espectrômetros que têm distâncias ali entre, a gente chama de distância focal aqui do espectrômetro da ordem próxima de 1 metro, se eu não me engano, são 80 centímetros a distância focal desse espectrômetro que é formado por 3 grades de difração. Então, ao passar por essas 3 grades de difração, sistema de feixe, de fendas e espelho, a radiação finalmente ela é direcionada a esse dispositivo, né, que é a nossa CCD. É uma câmera digital, como a câmera do meu tablet aqui, com a diferença de que é uma câmera que é resfriada, ela tem ultra alta sensibilidade e ela é resfriada na temperatura do nitrogênio líquido. Então, como o feixe ele já foi separado espacialmente, né, a gente conseguiu fazer a separação espectral do feixe usando as grades de difração, os fótons com diferentes energias, eles vão chegar na nossa CCD em diferentes pontos. Tá? E aí a gente consegue fazer uma calibração entre o ponto em que o fóton chega na CCD e relacionar esse ponto com uma dada energia do fóton. Tá? Então, com isso a gente consegue detectar os fótons que são espalhados, né? Então, essa CCD, ela tem, como eu falei para vocês, ela tem essa característica de que ela tem muita sensibilidade, então ela é sensível a um fóton. Se chega a um fóton na CCD, eu consigo detectar, eu consigo pegar ele aqui. Tá? Então, o meu sinal é muito comum eu ter sinal que é da ordem de fótons por minuto, poucos fótons por minuto. Então, eu deixo contando aqui, o experimento eu deixo contando aí por, sei lá, meia hora, 1 hora, mais de 1 hora eventualmente. Então, mesmo um sinal que seja poucos fótons por minuto, se eu deixo por 30 minutos, 1 hora, etc., eu vou ter, sei lá, 100 fótons formando um dado pico, uma dada excitação, e é o suficiente para eu detectá-la com certeza e conseguir inferir sobre qual que é a energia dela, etc. Tá bom? Então, mas para que seja possível, além da alta sensibilidade da CCD, a gente tem que ter ela toda funcionando em baixa temperatura para não ter ruído térmico, por exemplo, né, que atrapalharia bastante a captura aqui do espectro.
Bom, eu falei para vocês, então, que... eu falei para vocês do nosso criostato, que é um criostato de ciclo fechado, que a gente chama, né? Em que a gente opera sem criogenia, tá? Só com compressor, mas a gente tem também vários outros possíveis ambientes térmicos utilizados aí para a nossa amostra, e não só ambientes térmicos, mas também ambientes que permitem a gente produzir um campo magnético fortíssimo dentro da amostra. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o magneto, o nosso magneto supercondutor, que é grandalhão, tá, comparado aqui com o nosso criostato de ciclo fechado, ele é grandalhão, mas perceba então que ele tem a abertura óptica, né, que também permite que a gente tenha acesso óptico à região onde vai ficar a amostra. A amostra fica lá bem no meio do magneto. Tá, e esse magneto ele funciona com criogenia. Então o campo magnético ele é produzido por uma bobina, tá? Então a gente aplica corrente elétrica para uma bobina, uma grande bobina, e essa bobina ela tem a propriedade de que para funcionar, para gerar um campo magnético que seja forte o suficiente para os nossos experimentos aqui, essa bobina ela não pode ter resistência elétrica, porque a corrente que a gente passa é tão alta que qualquer resistência elétrica, mesmo que pequena, ela geraria um grande aquecimento, tá? Inviabilizaria qualquer execução, né, de uma corrente que fosse forte o suficiente para a gente. Então, a gente precisa efetivamente que a bobina seja formada por um material supercondutor, tá? E ele funciona a baixíssimas temperaturas. Então, todo esse tamanhozão que tem esse magneto é basicamente para que a gente possa encher ele com hélio líquido, né, e manter a bobina resfriada a 4 Kelvin, e a gente, obviamente, aproveita todo esse hélio líquido que é usado para resfriar a bobina supercondutora e aproveita ele também para resfriar a nossa amostra. Tá? Então, a criogenia é usada tanto para resfriar o magneto, né, a bobina supercondutora, quanto a amostra, e a gente controla a temperatura da amostra, além do resfriamento, a gente controla a temperatura da amostra fazendo um jogo entre o hélio líquido, o hélio que vai resfriando a amostra e uma resistência elétrica que fica próxima à amostra. Então, fazendo um jogo entre essas duas coisas, a gente consegue controlar a temperatura que interessa para a gente. Então, com essa bobina supercondutora, a gente alcança, ela é o que a gente chama de uma bobina split coil, né? Ela tem uma bobina, ela é separada em duas bobinas, na verdade, uma fica levemente acima da altura da amostra e a outra metade fica abaixo da altura da amostra. E essa geometria de split coil é justamente feita para que a gente possa ter esse acesso óptico à região da amostra aqui horizontal. Eu posso incidir o feixe em quatro direções diferentes. Vocês estão vendo aqui pelo menos duas janelas ópticas, tem mais duas do outro lado. Então eu posso incidir a amostra numa direção, pegar a radiação espalhada em outra direção. Eu posso brincar bastante aí com as possíveis geometrias utilizadas aqui na nossa vamos dizer, nesse aparato aqui, nesse dispositivo em que a gente mantém a amostra sob controle, né, sobre um alto campo magnético e sobre baixas temperaturas. Na verdade, o campo magnético, por conta dessa geometria chamada split coil, à medida que você aumenta o campo magnético, começa a ter uma força atrativa muito grande entre essas duas bobinas, a de cima e a de baixo. Tá? Então, há um limite do quão forte o campo magnético pode ser nessa geometria de bobina separada, e aqui a gente chega até 7 Tesla. 7 Tesla de campo magnético. Tá? Então, esse é o nosso limite. Existem outras bobinas supercondutoras, algumas acessíveis aqui no próprio Instituto de Física, que chegam até 15 Tesla, mais ou menos do mesmo tamanho. A diferença vamos dizer, de acessibilidade do campo magnético máximo possível vem do fato de que dessa geometria de split coil realmente fornecer vamos dizer, um ponto fraco aqui na estabilidade mecânica do nosso magneto supercondutor, então tem esse limite máximo de campo que a gente consegue
produzir. Mas mesmo 7 Tesla é um campo já bastante alto, a gente consegue, eventualmente, se o material que a gente está estudando é um material que tem, vamos dizer, que é um material magnético, que é sensível, cuja energia interna é sensível à aplicação de um campo magnético externo, a gente pode, eventualmente, produzir transições de fase eletrônicas ou estruturais aplicando esse campo magnético externo, e é esse o nosso interesse aqui de ter esse dispositivo. Tá bom? A gente tem também, a gente trabalha com criostatos também baseados em criogenia, que está, por exemplo, um criostato também de hélio líquido, ele é bem pequenininho, bem menorzinho comparado ao campo magnético, que é só o criostato. Então, a gente aproveita um fluxo criogênico de hélio, passa por esse tubinho horizontal que vocês estão vendo aqui em cima do criostato. Então, esse é basicamente hélio líquido que é transferido de um dewar para esse criostato. Então, a gente resfria a amostra diretamente através de um fluxo de hélio líquido. Tá? Então, o nosso laboratório ele é todo montado para fazer funcionar a parte criogênica. Então, a gente tem um sistema de recuperação de hélio. Vocês estão vendo esses tubos em amarelo, são tubos de recuperação de hélio. Então, o hélio que é usado para resfriar a amostra ou a bobina supercondutora, ele é recuperado na forma de gás, né? E esse gás ele volta lá para a nossa central criogênica, que aproveita esse gás e, através de um liquefator de hélio, liquefaz novamente e manda para a gente o hélio líquido novamente para a gente desperdiçá-lo fazendo nas nossas medidas. Desperdiçá-lo entre aspas, né? Alguém ia falar alguma coisa? Eu vi que alguém abriu o microfone. Não, acho que não. Alguém tem alguma pergunta? Alguém ia fazer alguma pergunta ou foi? Acho que foi só por acaso, Eduardo. Tá bom, tudo bem. Tudo maravilha. Maravilha. Então, a gente tem também uma bancada para montagem de amostras, né? A gente tem a gente faz toda a manipulação para montagem e fixação da amostra no dedo frio, utilizando um microscópio óptico comum. Tá? Então, o nosso laboratório é basicamente, então, como eu falei para vocês, toda a estrutura de criogenia, os lasers, né, ou seja, que a gente usa para produzir a radiação efetivamente utilizada no experimento, e, né, o coração, como eu falei para vocês, do laboratório, o espectrômetro. Esse é um espectrômetro de 3 graus de difração, tá, e de alta resolução. Tá? Com isso, então, a gente tem acesso a essa técnica, que é uma técnica incrivelmente poderosa da matéria condensada e já conhecida há algumas décadas, né, mas sempre produzindo surpresas aqui para os nossos, para quem trabalha com ela. A gente sempre consegue, cada ano aparecem trabalhos em que se demonstra que com essa técnica se é sensível a diferentes aspectos da física da matéria condensada que não se tinha percebido anteriormente. Deixa eu desligar agora essa câmera. Alô? Sim? Tiago? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Eu surgiu uma dúvida aqui que eu estava vendo aí. Sobre esses espelhos e essas lentes, né? Como, tipo assim, como elas estão em contato com ar, né? Ou, vamos supor, micropartículas, poeira, alguma coisa assim, elas não podem dar interferência na detecção, ou tem uma constante, tipo assim, em determinado tempo tem que fazer vamos supor, uma limpeza com algum outro material, alguma coisa assim? Você disse se talvez o material da lente poderia produzir o espalhamento inelástico também, talvez espalhamento Raman, que se confundiria com o espalhamento Raman da amostra. Talvez seja isso que você perguntou? Entendi bem ou não? Isso, mais ou menos isso também, que alguma coisa podia, por exemplo, antes do feixe chegar lá, né, na amostra, porque ele é guiado pelo laser, algo desvia um pouco que dê essa diferença. Então, tipo, vamos supor assim, uma função que já se retira já essa parte da medida no final. Sim, o que pode efetivamente ocorrer
por exemplo, você tem... eu vou aumentar a potência do laser, vai ficar claro aqui. Tá, aumentei a potência do laser agora. Vocês estão vendo que atrás ali da parede, vocês estão vendo que tem uma mancha verde, né? Essa mancha, ela está vendo, vocês estão vendo que tem a mancha verde, tem uma sombra ali, que é a sombra da cabeça desse espelho. Então, o que está acontecendo aqui é que, tá? Então, vocês estão vendo aqui a cabeça, onde tem um espelho, e ali atrás tem uma mancha, né, que ela está vindo, basicamente, da luz que está batendo no espelho, perdão, na lente. Então, a grande maioria dessa radiação está indo na direção da amostra, mas, né, ou seja, a lente ela também acaba refletindo um pouquinho da luz que chega nela. Então, essa reflexão ela acaba formando uma sombra ali atrás. Tá? Então, por exemplo, você está vendo que ocorre processos de interação da radiação com esses elementos, mas perceba que o resultado dessa interação não vai parar no meu espectrômetro. Tá, por exemplo, essa reflexão, ela acabou voltando ali para trás, foi para a parede. Então, ela não está voltando para o espectrômetro. O que vai efetivamente parar no espectrômetro é deixa eu baixar de novo a potência, porque senão a câmera fica estourada, né? Baixei aqui um pouco a potência. Então, vocês estão vendo que tem vários pontinhos aqui, né? Não é só um pontinho, vocês estão vendo vários pontinhos. Tá, porque a luz está passando também pela janela aqui do criostato. Aqui tem uma janela de quartzo, tá? A luz está passando na janela do criostato. Essa janela também espalha a radiação. Por que essa radiação espalhada pela janela não vai misturar com a radiação espalhada pela amostra? Tá? E a questão aqui é a ótica. A gente usa a ótica, porque a gente tem ponto focal, a gente tem essa primeira lente aqui, cujo ponto focal é a amostra, é a superfície da amostra. Então, ele tem um diâmetro da ordem de 1 milímetro, passando por essa lente, mas ele chega na região da amostra com 50 microns. O diâmetro do foco na região da amostra 50 micrômetros. Então, e aqui, esse foco, ele recebe toda essa carga, essa energia da radiação eletromagnética, espalha, e é como se fosse uma fonte de luz, uma nova fonte de luz, né? uma fonte indireta, né? Ou seja, o laser batendo na amostra, a amostra espalha, então esse foco de luz espalhando radiação funciona como uma fonte. E aqui com a lente coletora e com vamos dizer, uma fenda bastante fininha aqui na entrada do espectrômetro, eu seleciono que a radiação, a luz que está efetivamente entrando no espectrômetro, é a luz que está saindo da superfície da amostra. Toda a luz que está saindo de outros pontos, né, do meu laboratório, ou próximos da amostra, isso acaba sendo automaticamente filtrado geometricamente. Então, a luz que efetivamente entra no espectrômetro é a luz que está saindo da superfície da amostra. Não sei se está claro, se ficou mais claro agora. Tiago. Sim, Eduardo. Pode falar. Eduardo, Thiago. Pode falar. Deixa eu alternar de novo a câmera. Eu acho que ele falou que ficou claro, Eduardo. É que Tá tem outras perguntas aqui, não sei se você viu, mas tem algumas perguntas no chat. Eu estou vendo agora. A Daphne. Isso. O Leonardo falou que caiu há 18 minutos. Então não é isso, não. A Daphne perguntou qual o tamanho de amostra que pode ser utilizado no espectrômetro. Qual a resolução de análise da amostra? Tá? Qual o tamanho da amostra que pode ser usado no espectrômetro? Eu falei para vocês que o foco que eu trabalho nessa montagem que eu falei para vocês é da ordem de 50 microns. Mas é possível fazer outras montagens utilizando uma lente de microscópio, né, uma objetiva de microscópio, e aí a gente consegue uma distância, um tamanho focal da ordem de 1 micron ou menos. Então, a gente já trabalhou com amostras de grafeno, por exemplo, que é uma camada atômica do grafite, né? Forma o grafeno, e o grafeno, o que a gente utilizou, ele tinha tamanhos
da ordem de poucas dezenas de microns, chegava a 10 microns mais ou menos, e a gente conseguia, com foco de 1 micron, estudá-la. Tá? E é um material bidimensional, era só uma camada atômica, então era bem pequenininho. Então a gente consegue estudar amostras a partir de 1 micron de tamanho, e aí o tamanho máximo não tem, né? A gente pode trabalhar em qualquer tamanho a partir daí. Então, mas com essa montagem que eu mostrei para vocês, é conveniente para a gente trabalhar com o tamanho da amostra mais ou menos de 1 milímetro, né? Porque vocês veem que é tudo meio no olho, assim, o alinhamento. Então, para esse alinhamento essa montagem que a gente chama de macro-rama, a gente pode trabalhar com materiais aí com tamanhos da ordem de 1 milímetro, mais ou menos. Tá? E qual a vantagem do macro-rama em relação ao micro-rama? É porque, como a gente trabalha com variação, a gente está preocupado em estudar o comportamento da amostra em função da temperatura, a gente não quer que o laser esquente muito a amostra, porque a gente sabe a temperatura da amostra medindo, né, um sensor de temperatura que está colado no cobre, que fica ali do lado da amostra. Mas se com o laser eu esquentar localmente o ponto em que o laser está batendo tiver uma temperatura maior do que a temperatura das redondezas, eu não sei mais a temperatura da amostra. Então, eu não quero esquentar a amostra com o laser. E aí, por isso, tipicamente, eu não quero um foco muito pequenininho, porque o foco muito pequenininho significa que eu tenho intensidades muito grandes que eu posso esquentar a amostra. Tá? Então, vamos dizer, o custo-benefício entre um foco pequeno e um foco grande vem mais ou menos por aí, por causa do controle da temperatura. Mas o limite experimental é da ordem de 1 micrômetro. Para o tamanho da amostra. Então, essa foi a pergunta da Daphne. O Cláudio pergunta, pode-se tomar um espectro vazio para capturar eventuais impurezas, depois tomar o espectro da amostra e subtrair? Sim, a gente faz isso. Tipicamente, a gente mede um espectro com laser desligado, na verdade, até, que a gente chama de ruído escuro, porque você tem ruído devido, tipicamente, à detecção, o processo de detecção da radiação por conta da CCD, tem um ruído eletrônico chamado ruído escuro, e a gente tende a fazer uma medida do ruído escuro para subtrair. Se a gente eventualmente desconfia que tem alguma outra fonte de radiação que está gerando algum background, alguma lâmpada, sei lá, que vem de algum furinho na parede, que está, né, gerando sinais que podem competir com o sinal que eu estou medindo, é importante a gente também fazer a medida sem tomar o espectro vazio, como você disse, tá? Essa foi a pergunta do Cláudio. Se não ficar claro, por favor, me avisa, tá? Tá perfeito, obrigado. Valeu. Lucas perguntou, boa tarde, professor, você disse no começo da apresentação sobre o laser a gás. Você saberia me dizer qual é o processo, qual equipamento é utilizado para isolar apenas uma frequência de emissão do gás, resultando em uma luz monocromática? Teoricamente, é simples, mas na prática, pelo menos na minha concepção, deve ser bem complicado, não? Você pode ter várias linhas de fato de emissão. O laser, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui no fundo do laser tem uma sintonização. O laser é uma cavidade, assim, o gás ele fica numa cavidade, né, entre dois espelhos, então a radiação ela vai se amplificando, né, por um processo de emissão estimulada da luz. Então você precisa formar uma cavidade de dois espelhos. Então você tem razão no sentido que, a princípio, uma cavidade com dois espelhos, ela amplificaria a radiação estimulada para as várias emissões possíveis para aquele gás, tá? Mas uma forma de se resolver esse problema é colocar entre os dois espelhos, colocar um prismazinho, tá? E aí você, mexendo um pouquinho na orientação desse prisma, você consegue selecionar só uma das linhas, tá? E as outras linhas o prisma acaba jogando fora do caminho óptico e acaba não podendo mais sofrer o processo de amplificação. Então, em geral, o laser, você tem essa opção de colocar um prismazinho entre os dois espelhos para escolher o comprimento de onda. Você perceba aqui que tem aqui a sintonização, né? Comprimento de onda, e você escolhe aqui o comprimento de onda que está em 514, por exemplo. 514, por exemplo. Perdão, aqui.
Não, o prisma você controla por esse botãozinho aqui no vertical, você sintoniza na vertical. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Não, aqui ele está sem o prisma, ele está com o espelho, tá, mas tem uma opçãozinha dessa peça que tem o prisma também, e aí você tem a escolha da radiação monocromática. Tá, mas sim, é possível dessa forma. Se caso também é possível também você capturar a linha policromática do laser e colocar uma gradezinha de difração logo na saída do laser. Então, aí a grade de difração vai jogar a radiação com as diferentes linhas da radiação em diferentes direções, e aí você captura a que te interessa, né, usando espelhos, né, e fendas. Então, você também pode pegar a radiação policromática saindo das diferentes linhas de emissão do laser e escolher a linha que te interessa através de uma gradezinha de difração, ou mesmo de um prisma. Deixa eu alternar a câmera de novo. Voltar aqui para o chat. Tudo bem, Lucas? Eu acho que espero ter respondido. Qual o critério usado para escolher a frequência da radiação? Isso é o Anderson Oliveira pergunta. Assim, a princípio, a espectroscopia Raman trabalha com espalhamento inelástico da luz. Então, o que interessa, na verdade, é a diferença na frequência entre a luz incidente e a luz espalhada. Então, a princípio, é possível fazer o mesmo experimento com diferentes comprimentos de onda. Mas aí você tem algumas sutilezas no experimento. Por exemplo, se você pode escolher uma linha cuja energia, ou seja, cujo HNI, né, ou H cortado ômega, seja igual à diferença de energia entre, por exemplo, uma banda de condução, uma banda de valência e banda de condução. E aí, quando você o próximo disso, né? E aí, quando você faz isso, você estimula processos ressonantes. Tá? Então, eventualmente, algumas linhas, algumas excitações vistas com uma linha do laser não são vistas com outra linha por conta de efeitos de ressonância. Tá? Então, eventualmente, você pode utilizar. Se não houver nenhuma ressonância à vista, em geral, o critério que a gente usa é usar a maior frequência possível, porque a seção de choque de espalhamento de Raman em processos não ressonantes vai com 1 sobre lambda quarto. Então, quanto menor o lambda, ou quanto maior a frequência, maior a seção de choque do processo de espalhamento. Então, basicamente, o sinal vai ficando mais forte à medida que a gente vai mais para o azul, verde, azul, em relação ao vermelho e amarelo. Tá bom, Anderson? O Tarles pergunta, boa tarde, professor, gostaria de saber quais os limites que existem entre a simulação computacional do espectro vibracional e a espectroscopia Raman na prática. Então, a gente faz aqui, né, de forma, assim, ainda incipiente, a gente faz algumas simulações computacionais do espectro vibracional de alguns materiais que a gente estuda, por primeiros princípios, né? Então a gente consegue prever com uma precisão na faixa de 10%, tipicamente, a frequência das diferentes modos normais de vibração que são observados no material. A razão de a gente fazer isso, né, além de comparar com o experimento, é porque quando a gente faz um experimento desse, você vê, para algumas energias, você vê picos, né, ou seja, o máximo de intensidade para algumas energias, que correspondem às energias dos modos de vibração, mas o experimento em si, ele não te dá informação de qual vibração, ou seja, qual é a representação mecânica de cada pico que a gente está vendo no espectro. A gente deduz um pouco né, pela simetria, polarização da luz espalhada em relação à polarização da luz incidente. Tá, mas essa informação ela não vem de graça. E às vezes é interessante a gente comparar o espectro experimental com o espectro simulado, porque uma vez que você identifica os diferentes picos observados e faz uma identificação desses picos em relação às vibrações esperadas e calculadas pela simulação, você consegue, então, identificar cada vibração. Você fala, essa vibração é um átomo com, sei lá, você tem um octaedro, então você tem todos os átomos vibrando quanto o átomo do centro do octaedro. É um modo que a gente chama de um modo de respiração. Ou um modo em que você tem
uma rotação ali de um octaedro, que a gente chama de bending, né, por exemplo. Então, você consegue identificar por esse processo. Bom, fora isso, é interessante você fazer essa comparação para entender justamente se, de fato, o conhecimento que se tem sobre a estrutura do material condiz com a estrutura vibracional experimentalmente observada. Então, essa comparação entre a simulação e o experimento é muito importante por conta disso, porque a simulação ela é feita assumindo ou considerando de partida uma estrutura atômica. Então, você considera aquela estrutura, minimiza a energia daquela estrutura e assim simula quais são os modos de vibração. Só que, eventualmente, a estrutura que está gerando aquele sinal espalhado pode não ser a estrutura que se assume que seja. Então, às vezes é importante fazer essa verificação. Tá bom? Mas é interessante essa comparação entre física computacional e a física experimental. Tem uma interface bastante interessante, bastante produtiva e ainda não totalmente explorada, que eu acho que no futuro isso vai ficar cada vez mais claro. Guilherme, gostaria de pedir uma recomendação de bibliografia sobre o assunto. Tem muitos livros de Raman, espectroscopia Raman, de introdução à espectroscopia Raman. A maioria deles é voltada para químicos, tá? O que não impede físicos, né, assumindo que a maioria da audiência seja de físicos, né, não impede os físicos de olharem isso. Assim, eu começaria... Eu posso passar, talvez, no meu seminário de quarta-feira, eu posso passar algumas referências, tá bom? Então, aí eu dou a referência certinho, em vez de falar aqui ao vivo. Beleza, Guilherme? Tá. Rafael de Queiroz Garcia, professor, as amostras que você trabalha geralmente não têm fluorescência? Sei que a excitação no visível pode ser um problema quando tem. Sim, de fato, existe essa possibilidade, né, de você ter efeitos de fluorescência. A gente consegue... A espectroscopia Raman também pode ser utilizada com lasers na região do vermelho, às vezes até no infravermelho, e visando a eliminação dos efeitos de fluorescência. Nos materiais orgânicos, isso tende a ser muito importante, tá? Então, efeitos de espectroscopia Raman é uma técnica com aplicações aí em diferentes ramos da ciência, desde a forênsica até química, biologia, etc. Então, microscopia se pode fazer com Raman. Então, de fato, efeitos de fluorescência podem ser importantes, podem ser determinantes em muitas situações. O tipo de material que a gente trabalha, que são sólidos inorgânicos, normalmente a fluorescência não atrapalha muito. Eventualmente atrapalha um pouco, mas em geral não atrapalha muito. Então, normalmente os experimentos que a gente faz, a gente usa justamente a excitação azul, né, 488, ou verde, 514, ou 532, a gente usa a radiação entre o verde e o azul porque otimiza a seção de choque do espalhamento, mas, de fato, se fluorescência é um problema, quanto menor a energia do fóton incidente, melhor, porque tem menos chance de produzir uma excitação dentro do seu material que vai, a partir daquela excitação real, né, ou seja, o elétron saindo de um nível de baixa energia para um nível de mais alta energia, na banda de condução, por exemplo, depois decair, produzir um processo de fluorescência. Então, sim, eventualmente, fluorescência pode ser um problema. Existem vários subterfúgios para fugir da questão da fluorescência. O nosso laboratório, em geral, a física que a gente trabalha, os materiais que a gente trabalha, dificilmente fluorescência tem sido um problema. Tá? Então, essa é a resposta que eu te dou. Rafael. Obrigado, Eduardo. Valeu, Jaqueline, obrigado. Essa visita foi muito boa. Não, legal. Foi uma experiência, legal, né? Não, para a primeira vez, eu acho que foi muito... Acabou dando tudo certo e foi bem bacana. Eu, pelo menos, achei.